Vamos lá, gente, para continuação da nossa leitura bíblica diária. Teve uma pausa aí porque estava difícil as coisas aqui, mas vamos lá. Vamos tentar adiantar isso aí, colocar em dia, né? A gente parou no dia 14, então hoje a leitura é do dia 15 do 6. Dia 15 do 6, a primeira parte é Marcos, capítulo 2. É isso, Marcos, capítulo 2. Tem uma pessoinha aqui do lado hoje. Vamos lá. Marcos, capítulo 2. Diz assim: o paralítico de Cafarnaum. Faz referência aqui a Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8, etc. Tem um gato balançando a câmera aqui. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Presta atenção, né? Tá gravando a palavra? Prestar atenção no que tá falando. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, abre parênteses, disse ao paralítico, fecha parênteses. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. Referência a Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum também está em Mateus, capítulo 14, Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Faz referência a Mateus, capítulo 12, do 1 ao 8. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então a primeira parte é até aqui. Marcos capítulo 2. Dia 15. Depois é 2 Samuel 4 e 5. Tá prestando atenção na leitura? Tá entendendo? Presta atenção. Tá bom. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apresentando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas,
Eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu seu sangue, o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos, que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltava o seu reino por amor e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Eibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos,
e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gázer. Então, agora a terceira parte. Daniel, capítulo 2, do 24 ao 49. Daniel, capítulo 2, do 24 ao 49. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, abre parênteses, cujo nome era Beltesazar, fecha parênteses. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre, e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como uma pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, ao qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo,
como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Então, hoje, dia 15, né? A leitura do dia 15 do 6, que foi Marcos capítulo 2, 2 Samuel 4 e 5 e Daniel capítulo 2, do versículo 24 ao 49. Que Deus abençoe cada um. Um grande abraço e vamos pegar firme nessa leitura aí, pelo amor de Deus. E presta bem atenção nesses textos, tá? Que é muito importante.